Bom dia para todo mundo, né? Nós já falamos aí. Graças a Deus, né? Mais um dia cheio da misericórdia do Senhor e da presença dele nas nossas vidas, né? Amém. Glória a Deus. Eu queria ler um verso aqui em Sofonias. Hoje nós vamos fazer, se Deus permitir, Sofonias, Ageu e Isaías. A gente já está terminando para chegar nos livros poéticos, né? E graças a Deus por isso, o Senhor tem nos conduzido até aqui. Eu queria ler um versículo lá em Sofonias, capítulo 3, versículo 14 em diante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxe os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Vamos orar então, queridos, viu? Obrigada, Senhor, pela tua palavra tão maravilhosa, ó Deus, que nos exorta e nos anima também, Senhor. Muito obrigada, Senhor, que realmente o Senhor possa usar a tua palavra conforme a tua vontade no coração de cada uma de nós aqui, Senhor. Nós estamos aqui realmente separando esse tempo para a gente ter comunhão com o Senhor e umas com as outras, ó Deus. Obrigada por essa oportunidade, que o Senhor possa mesmo, Senhor, reinar durante esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, vamos lá. O livro de Sofonias é um livro pequenininho, né? É um dos profetas menores. Pode colocar aí para nós, Joyce, por favor. Isso. Sofonias fala muito do dia do Senhor, né? E Jesus é o Senhor poderoso para nos salvar. A gente já viu que os profetas menores falam muito no dia do Senhor, no grande e terrível dia do Senhor. E a gente viu que existem 2 dias. Paulo fala no dia do Senhor Jesus Cristo. É diferente desse dia que os profetas menores estão falando aqui. Porque esse dia é um dia de ira. Esse dia que é falado aqui, o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, é um dia de ira. Provavelmente é o dia que vai acontecer na tribulação, que está lá em Apocalipse, né? Daquelas taças, etc. Que o Senhor realmente vai derramar a ira dele sobre a terra. E o dia do Senhor Jesus é um dia de encontro da família, é um dia diferente, não é um dia de julgamento, é um dia de alegria. Realmente vai haver, é o que Paulo fala, vai haver distribuição dos galardões, né? Talvez alguns vão ficar entristecidos por deixar de ter feito algumas coisas que deveriam ter feito, mas é mais uma reunião de família. Então, a gente precisa saber que existem 2 dias diferentes, certo? Agora, esse dia que Sofonias fala aqui é esse grande e terrível dia do Senhor, né? Pode passar, Joyce, por favor. E nós não vamos passar por esse dia da ira do Senhor, porque Jesus já passou por isso, passou pela ira de Deus ali na cruz. Nós já falamos isso também, aquelas 3 horas que houve trevas sobre a terra, a ira de Deus estava sendo derramada sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus passou por essa ira por nós. Então, aqueles que creem no Senhor Jesus, eles não vão passar por esse dia da ira de Deus, né? Então, sofonia significa aquele a quem Javé escondeu, aquele quem Deus escondeu. Ele talvez fosse tataraneto do rei Ezequias, ele pertencia à família real, mas ele era um profeta também. Ele profetizou no reino de Josias. Josias foi um rei que ele começou a reinar muito cedo, e no reinado dele teve como fosse um avivamento, né? O templo, a lei estava
os livros da lei, os rolos da lei estavam debaixo de escombros, o tempo estava mais ou menos em escombro, né? Ele reformou esse templo e achou esses livros da lei, eles se arrependeram. Então, Sofonias viveu nessa época, provavelmente ele deve ter ajudado nessa reforma, certo? Ele foi contemporâneo de Naum, que nós já estudamos, né? Que a Lana falou, deu para nós, e também de Jeremias, do profeta Jeremias. Ele descreveu vividamente a condição de Judá e Jerusalém na sua época, porque antes de Josias tiveram 2 reis muito maus. Um foi Manassés e outro foi Amon, que inclusive era o pai de Josias. Eles levaram os ídolos para dentro do templo, foi muito terrível o reinado desses 2 reis. Né? Até lá em Sofonias 3, 4, se alguém já abriu o livro de Sofonias, leia para nós. Sofonias capítulo 3, versículo 3 e 4. Esse tempo foi caracterizado como falta da religião e também pela imoralidade. Os dirigentes mesmo, eles levavam o povo a fazer as coisas erradas, né? Alguém pode ler para nós, se estiver aberto aí? Sofonias 3, 3 e 4. As suas autoridades são como leões que rugem, e os juízes são como os lobos ferozes que devoram tudo de uma vez, sem deixar nada para o dia seguinte. Os profetas são orgulhosos e enganadores. Os sacerdotes profanam o santuário e desobedecem à lei de Deus. Isso, exatamente. Ele está falando isso com relação ao povo lá de Judá, né? Pode passar, Joyce, por favor. Então, Deus fala do castigo que ele vai enviar, e realmente ele fala da Babilônia, né? Que a Babilônia iria invadir ali Judá, e que levaria o povo ao cativeiro, essas 2 palavrinhas, um dia, é citado mais ou menos 20 vezes nesse livro. Sofonias fala muito dos profetas também. Mas Sofonias ele fala de uma maneira mais abrangente, ele fala das outras nações, a Etiópia, a Síria, os filisteus, o Egito, fala sobre a ira de Deus sobre esses povos, né? Então, aqui está falando que Joel e Sofonias falam muito desse dia. Joel fala muito, e Sofonias também. Sofonias profetizou um julgamento mais amplo, foi o que eu acabei de falar, uma catástrofe mundial que ainda não se cumpriu. A gente tem falado muito do Salmo 46, esse Salmo 46 é um salmo profético, fala de um grande terremoto que haverá aqui na Terra. E lá no Apocalipse, é mais ou menos exatamente isso que vai acontecer. Isso não aconteceu ainda, é uma profecia que vai ser cumprida, né? E quando tem lá em Apocalipse, quando fala da 7ª trombeta, fala sobre o 6º selo, que seria a 7ª taça, né? Não é a trombeta, a taça. Então, fala desse grande terremoto, fala que o sol se tornou negro, é a mesma coisa, com um saco de crina, etc. E vai haver um terremoto que realmente a terra vai ser abalada, as estrelas do céu vão cair e não vai ficar nada no seu lugar aqui na terra. Esse terremoto realmente irá acontecer na época da tribulação. Então, Sofonias fala desse terremoto, lá no Salmo 46 fala também. Agora, a gente não pode esquecer que lá no Salmo 46, nós já falamos sobre isso também, Deus fala assim, para a gente se aquietar e saber que Ele é Deus. E Ele fala que há um rio, a corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então, ao mesmo tempo que vem essa catástrofe sobre a terra, nós, como povo de Deus, com certeza estaremos com o Senhor. Certo? Essa ira de Deus não vai nos atingir. E Deus está falando para a gente se aquietar. E nos trata como Jacó. E a gente sabe que Jacó significa enganador, né? Então, esse salmo é um salmo de consolo para nós. É como Deus fala aqui em Sofonias, que ele vai perdoar os nossos pecados, assim como ele fez com Jacó, né? Então, ele nos trata como Jacó. Vocês são realmente pecadores, vocês são enganadores, mas, por causa do arrependimento, eu recebo vocês, né? E a gente tem, então, livramento dessa ira do Senhor. É isso que fala aí no Salmo 46. E fala desse rio também,
é uma das profecias, a gente vê lá que Ezequiel falou sobre essa profecia, esse rio, essa água correndo do templo, né? O templo, realmente vai existir um outro templo, a gente crê, mas o Senhor Jesus Cristo mesmo falou que ele é maior do que o templo. Ele é essa água viva que vai correr, né, de Jerusalém, né? Então, e vai trazer vida até o Mar Morto, né? Nós sabemos que o Mar Morto, ele é morto, né? Na palavra dele, esse nome já está falando, né? Não existe vida nele, mas vai trazer vida ao Mar Morto, essa água, né? É muito linda essa profecia. As profecias de Naum concentram na cidade de Nínive e de Sofonias na cidade de Jerusalém. Então, Sofonias 1, 4, 6, alguém pode ler para nós, por favor? Está aberto aí, gente? Leia para nós. Castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém, farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração de Baal, e todos esquecerão os sacerdotes que serviam esse deus pagão. Acabarei com todos que sobem o terraço em cima das suas casas e ali adoram o sol, a lua e as estrelas, e acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do deus Moloque. Destruirei todos os que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda, nem querem obedecer às minhas leis. Então, isso aqui é Deus falando que o castigo que ele vai trazer sobre o povo lá de Judá, né? Que é o reino do sul. Nós lembramos que tem o reino do norte, as 10 tribos, foram levados para a Síria, agora esse reino do sul, que ficou até mais um pouco, depois foi levado para a Babilônia, né? E depois também nós não vamos ler, mas lá em Sofonias também de 8 até 12, Deus também está falando que vai castigar os oficiais, os reis, etc., né? Do mesmo capítulo 1. E depois Sofonias 3 e 4, nós já lemos, né? Dos profetas levianos, etc. Aí, quando chega lá em Sofonias 14, 20, é Deus trazendo esperança. Gente, é muito lindo a gente ver como Deus ele fala sobre as sentenças, né, de castigo, mas sempre tem uma palavra de esperança. Vocês podem ver em todos esses livros que a gente tem estudado, os profetas todos, Deus fala do castigo, mas sempre Deus tem uma palavra de esperança. Sempre, sempre. O nosso Deus é muito maravilhoso, né? E a palavra de Deus fala que ele castiga aquele a quem ele ama. Então, aqui no Sofonias 3, foi aqueles versículos que eu li, né? Canta, ó filha de Sião, regozija-te em todo o coração, porque Deus fala, eu vou estar no meio de vocês, né? Vai ser uma alegria muito grande. Eu não sei se tem mais outro slide de Sofonias. Não tem. Então, essa tem ainda? Ah, tá. Pode ser, exatamente, desculpa. Ele pode ser dividido em 3 partes. Fala daquela retribuição do pecado, né, Sofonias. Sofonias só tem 3 capítulos. Fala da exortação ao arrependimento e fala da promessa da redenção. E essa promessa é muito linda. Deus fala, realmente, gente, Paulo também fala no capítulo 9 de Romanos que a nação de Israel vai ser restaurada, vai ser reestruturada. Eles vão passar por um sofrimento muito grande, mas essa nação vai ser reestruturada. E nós também, como igreja do Senhor, essa promessa é feita para nós também. Hoje, muitas vezes, a gente fica desanimado quando a gente olha para a igreja, né? Muitas coisas, mas nós não podemos esquecer que o Senhor tem essa promessa para nós. E ele tem, assim como ele falou com Elias, eu tenho 7.000 que não se curvaram diante de Baal. O Senhor está velando pela sua igreja, e ele tem essa promessa para nós. Nós não podemos esquecer, queridos, que nesse tempo de caos no mundo, a gente ouve notícia, né, na televisão, ouve tanta coisa, tanta gente morrendo, tanta coisa triste. Nós temos que levantar os nossos olhos aos céus e o nosso coração tem que encher de esperança, porque nós não aguardamos o caos desse universo, nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, e isso deve ganhar os nossos corações. Nós devemos ter o nosso coração de esperança. Olha bem, só a Grécia, Roma,
esses impérios, né, a Síria, a glória deles está no passado, mas existem dois povos que a glória está no futuro, que são Israel e a Igreja do Senhor Jesus Cristo. São esses dois, os únicos dois no mundo que a glória está no futuro. E o Senhor promete isso na palavra dele, ele quer que a gente se lembre dessas coisas sempre. Então, as palavras-chave desse livro são o dia do Senhor e zeloso, porque Deus é um Deus zeloso. E aí eu citei esse versículo aqui, porque eu achei muito lindo isso aqui. O autor que eu estava estudando, Sofonias, ele fala o seguinte, que lá em Jó fala que quando Deus criou o mundo, as estrelas rejubilaram, tudo bateu palma, né? Mas não fala de Deus. Deus falou no capítulo 1, que quando ele cria o homem, faz a criação toda, ele fala que viu Deus que tudo era bom. Mas existe um lugar onde fala que Deus cantou, e isso é no Salmo 105, quando ele fala da redenção, a redenção do povo dele. Então, aqui em Sofonias, esse trecho que a gente leu, é como se o Senhor estivesse cantando em alegria. Lá em Salmo 105, 43, se alguém abriu aí, lê para nós, por favor. Acharam? E conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Olha bem, aqui está falando do povo de Israel, mas aqui nós estamos inseridos aqui também. Nós falamos na última vez, na última sexta-feira, a criação de Deus é uma coisa assim, magnífica, maravilhosa, mas muito mais do que a criação, do que isso que Deus fez é a redenção. A redenção é muito mais preciosa do que a própria criação. Então, o Senhor, ele canta, ele rejubila com a redenção do seu povo, tanto o povo de Israel, quanto a igreja, aqueles que Jesus Cristo, né? Então, isso é mais ou menos muito rápido de Sofonias, e nós vamos lá para Ageu agora. Alguém quer falar alguma coisa? Agora, enquanto passa aí o slide para nós temos que lembrar agora que o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias, eles reportam lá em Esdras e Neemias e Ester, que a gente já estudou. Sofonias, ele viveu mais ou menos nos anos 600 e pouco, o povo não tinha sido levado, vou fazer só um resumo bem rapidinho, o povo não tinha sido levado cativo ainda para a Babilônia, e aí, então, aí depois a Babilônia invadiu, né, ali, Jerusalém, Judá, destruiu Jerusalém, nós já vimos isso, o povo foi levado cativo, essa primeira leva, Daniel foi, o profeta Ezequiel foi, e outros príncipes e pessoas importantes foram nessa primeira leva para a Babilônia, depois foram as outras pessoas, e o povo foi todo levado para lá, e Jerusalém foi totalmente destruída, né? A gente já viu isso. E Jeremias já tinha profetizado que seriam 70 anos de cativeiro na Babilônia. Essas duas tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, ficariam 70 anos na Babilônia. As outras 10 tribos, elas foram levadas 100 anos mais ou menos antes para a Síria, e lá se misturaram, essas 10 tribos não voltaram mais para a região deles, né? Se misturaram muito, mas hoje a gente tem ouvido falar de algumas tribos, tem descoberto algumas tribos que têm voltado lá para Jerusalém, porque isso é profético, lá em Apocalipse fala das 12 tribos que vão estar lá, né, para receber o Messias. Então, queridos, eles ficaram 70 anos na Babilônia, e aí, então, vocês lembram que Ciro fez uma declaração, declarou que o povo de Israel tinha que voltar para Jerusalém, para poder reconstruir o templo. Isso é uma coisa muito linda. Elias profetizou sobre isso muitos anos antes, e profetizou com o nome de Ciro mesmo. E porque Deus comanda todas as coisas nesse mundo. E Ciro, então, falou que os judeus deveriam
voltar para reconstruir o templo, e alguns judeus voltaram. A primeira leva de judeus foi com Zorobabel, e a segunda leva foi com Esdras. Foram mais 50 mil judeus que voltaram, muito poucos. Por quê? Eles estavam numa situação muito privilegiada na Babilônia, eles aprenderam a negociar lá, eles estavam vivendo em boas casas, eles tinham uma vida muito boa, fizeram a sinagoga lá. Então, qual que é o interesse deles de voltar para uma cidade totalmente destruída? Eles não tinham interesse. Aos olhos do mundo, isso era loucura, esses 50 mil voltarem para Jerusalém, porque a cidade estava em ruínas, e eles iriam ter que trabalhar muito. Imagina hoje, querido, você está vivendo uma situação confortável, vamos dizer, aqui em Goiânia mesmo, você tem uma casa boa, você tem água quente para tomar banho, você tem lugar onde você vai comprar sua comida, você tem condição financeira, você tem um bom trabalho, mas o Senhor te chama para você ir para um lugar completamente inóspito. Então, isso diante do mundo é loucura. Mas esse povo sabia que eles tinham que voltar, porque eles sabiam que o Messias ia nascer em Belém, eles tinham que reconstruir Belém, eles tinham que reconstruir Jerusalém, o templo, porque o Messias iria entrar no templo. Então, o coração deles estava no propósito de Deus. Então, apenas 50 mil voltaram. Aqueles outros que ficaram, eles acabaram se misturando com aquelas pessoas lá também, mas esses 50 mil voltaram para eles poderem cumprir o propósito de Deus. Então, eles achavam que seria só aquele propósito ali pequenininho, né? De reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém, reconstruir Belém, mas Deus tinha um propósito muito maior. E isso fala da nossa história, né? A gente muitas vezes acha que determinadas coisas são só aqui, pouquinho naquele tempo, mas Deus tem... A visão de Deus é muito mais larga, muito maior, né? E aí, então, a primeira leva voltou com Zorobabel, e eles começaram a reconstruir o templo lá. Primeiro fizeram o altar, vocês lembram disso? A gente falou sobre isso, porque foi muito importante eles construírem o altar primeiro, que é no altar que tem a adoração, é no altar que a gente coloca as nossas vidas diante do Senhor, né? Então, eles construíram o altar primeiro, e lançaram o fundamento do templo. Só que as pessoas ali que estavam habitando ali, que eram talvez misturados com os edomitas, né, que era de Edom, descendentes de Esaú, e outros que estavam ali, habitando ali, eles começaram a desanimar esses judeus a reconstruírem, os vizinhos começaram a desanimar, e aquela reconstrução parou. Isso significa, assim, que realmente o propósito de Deus parou, e parou por 15 anos, 15 anos. Esdras, então, se levantou. Esdras era um escriba, versado na palavra de Deus. Muitos estudiosos falam que ele que compilou o Antigo Testamento ali, né, depois de Deuteronômio. E ele, inclusive o Salmo 119, alguns também dizem que foi ele que escreveu o Salmo 119, ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus, ele amava a palavra de Deus, e ele então voltou para poder ajudar o povo naquela reconstrução. E nisso, então, Deus levantou 2 profetas, que são esses 2 que nós vamos estudar, que é Ageu e Zacarias. Os 2 viveram no mesmo contexto, na mesma época. Ageu era um profeta mais velho, um profeta mais simples, e Zacarias era um profeta mais jovem, as profecias deles têm um alcance muito maior, né? Então, Ageu começa a dizer que Deus realmente está em primeiro lugar, e que Jesus, ele edificará o templo. Lá em Mateus, alguém abre lá em Mateus, pode passar, Joyce, por favor, Mateus 12, 6. Eu afirmo a você que está escrito é mais importante do que o templo. Jesus, ele fala, na minha tradução fala, deixa eu achar aqui. Como é que é a tradução que você leu aí, Mateus 12, porque Jesus fala, os fariseus estão falando, seus discípulos, eles estão pegando, colhendo coisa, né, no sábado. Não é isso, esse texto? Raquel, a Aqui minha é a mesma da senhora. Fala assim, aqui está quem é maior que o templo. Que o templo, isso. Isso.
Isso, é isso mesmo. Aqui está, Jesus falou, aqui está quem é maior do que o templo. Porque, na realidade, o templo foi construído, o tabernáculo foi construído, tudo isso no Antigo Testamento foi construído apontando para o Senhor Jesus Cristo. É a figura de Jesus. Então, não é o templo em si é importante, mas o que é importante mesmo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é maior do que o templo. Certo? É por isso que Deus permitiu que o templo fosse destruído, que o templo virou um ídolo para eles. Eles achavam que se o templo tivesse ali, não ia acontecer nada com eles. E não era assim, porque o coração deles estava totalmente afastado de Deus. Então, Ageu significa minha festa. Provavelmente Ageu nasceu no cativeiro, na Babilônia, e por causa das profecias, ou talvez os pais dele colocaram esse nome nele porque sabia que algo ia acontecer de maravilhoso, aquela situação deles ia ser mudada. Ele profetizou no 2º ano de Dari, está no próprio livro dele, 520 anos antes de Cristo. Profetizou junto com Zacarias, nós já falamos. Ageu profetizou só durante 3 meses e alguns dias. Zacarias profetizou por 3 anos. Quando Ciro deu a ordem, nós já falamos com isso também, não precisa a gente repetir, eles reconstruíram o altar em primeiro lugar, e isso está lá em Esdras. A obra foi interrompida devido à oposição e o povo estava acostumado a viver sem o templo. Eles começaram acho que não precisa mesmo esse negócio do templo, né? A gente adora aqui, não precisa mesmo desse negócio do templo. Presta atenção, hein? E Ageu, então, foi enviado para interpretar as calamidades, começaram a acontecer várias calamidades ali no meio do povo de Judá. Então, ele fala, olha, assim diz o Senhor. Então, veja bem o que Ageu fala aqui, ó. Ageu, capítulo 1, versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. E o que Deus está falando? Ele está falando o seguinte, e depois lá vamos usar um pedacinho do 9, fala assim, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Então, o que Ageu queria falar? Eles falavam assim, não está na época da gente reconstruir o templo, não está tudo. Mas eles começaram a voltar para as próprias necessidades deles, vamos dizer assim. E aí, então, essa obra foi interrompida, e Deus fala, é por isso que vocês estão acontecendo tanta coisa com vocês. Vocês voltaram para Jerusalém com um objetivo, e agora vocês perderam esse objetivo, perderam esse foco. Queridos, a gente tem que olhar não só para aquele povo daquela época, mas nós temos que olhar para nós hoje. Será que onde está o nosso foco? Onde está o nosso foco? Qual o objetivo da gente de estar aqui, vivendo aqui nessa época? O Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Então, isso é muito importante. E aí, então, Ageu foi enviado para interpretar as calamidades, como a gente leu, e ele repete várias vezes, assim diz o Senhor dos Exércitos, a palavra do Senhor. Pode passar, Joyce, por favor. Aquele povo, então, eles estavam adormecidos, né? E aí, esse versículo, alguém achar para nós, 1 Coríntios 15, 58. E Ageu, então, proferiu 4 mensagens. Ele fala de uma palavra de repreensão, que nós já lemos algumas partes, né, da negligência do povo em ter parado a obra de reconstrução do templo e estarem construindo as suas próprias casas. Voltou a atenção para eles, né, a prioridade para eles. E veja bem, depois dessa palavra, em 24 dias, eles retomaram a reconstrução do templo. Olha que coisa importante a palavra desse profeta. Ele falou com eles, em 24 dias eles recomeçaram a reconstrução do templo. Depois ele fala, alguém achou aí 1 Coríntios 15, 58? Sim. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil.
Olha bem. Que coisa linda isso, né? Então, Ageu falou assim, olha, vocês têm que cuidar das coisas do Senhor, né? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, Paulo está falando aqui que a nossa obra para o Senhor não é inútil, não é ineficaz. O Senhor, a gente viu em alguns, mesmo no livro de Esdras, no livro de Neemias, todos os nomes daqueles que voltaram está citado ali. Deus tem um memorial diante dele, nós já vimos isso também. Então, a nossa obra no Senhor não é vã, né? E Ageu, então, proferiu 4 mensagens. Teve essa palavra de repreensão, que a gente já viu. Depois, ele deu uma palavra de apoio. Ele fala, ser forte e trabalhe, porque o Senhor é com vocês. Então, lá em Ageu, capítulo 2, ele fala isso, olha. Tanto no livro de Ageu como em Zacarias, e também Esdras e Neemias, tem esses 2 nomes, Zorobabel, principalmente em Ageu e Zacarias, Zorobabel e Josué. Zorobabel representa a autoridade política ali, civil, e Josué representa a autoridade espiritual religiosa, que são os sacerdotes, etc. Isso é só para quando vocês estiverem lendo esses livros, vocês terem um entendimento melhor. Então, Ageu fala, ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saís do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Essa palavra é para mim e para você hoje. Nós estamos vivendo um caos, realmente, caos civil, caos, não sei se a gente pode dizer, talvez religioso, né? Não espiritual, glória a Deus, mas Deus está falando conosco hoje, ser forte, olhando, a gente muitas vezes não vai poder sair de casa, mas nós podemos fazer alguma coisa na nossa casa, Deus vai nos instruir, a gente pode dar um telefonema, a gente pode fortalecer os nossos irmãos, a gente pode estar servindo a Deus em oração, queridos, é uma hora da gente estar orando, a gente não pode sair de casa, mas a gente pode estar em joelho orando, clamando por tantas coisas que têm acontecido, o Senhor ter misericórdia. A oração é um dos serviços mais difíceis. Às vezes, para nós, é mais fácil a gente sair fazendo coisa, não que isso seja errado, mas muitas vezes é muito difícil a gente aquietar, como Deus falou no Salmo 46. Aquietar-vos e saber que Deus, o que Deus quer que a gente faça. Ele está falando, ser forte, trabalhe, porque o Senhor é com vocês. O Espírito Santo de Deus aqui fala, está no meio de vós, mas o Espírito Santo hoje está dentro de nós. É diferente. Glória a Deus por isso. Aí, Ageu tem uma palavra de bênção, né? Fala a bênção, e depois ele tem aquela promessa maravilhosa no final do livro dele, né? Sempre tem essa promessa, é o que nós falamos. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Eles estavam sendo oprimidos. Israel, Judá, depois que eles foram levados para o cativeiro, eles nunca mais tiveram um rei. Eles foram considerados nação em 1948. Inclusive, foi um brasileiro, né? Que fez esse voto lá, que foi tão importante, foi Oswaldo Aranha, né? Eles nunca mais tiveram um governo próprio. Todas as nações pisaram em Israel, né? E aí, então, o Senhor fala, olha, eu destruirei os cavalos, seus cavaleiros, cada um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Zorobabel, que está representando Israel, mas, ao mesmo tempo, está representando o povo do Senhor, que somos nós também. Então, a principal mensagem, nós devemos fazer a obra que está em nossas mãos, com fé inabalável e constante perseverança, apesar da oposição. Alguém lê 1 Coríntios 3, 11, outra pessoa pode ler Efésios 2, 19 a 22, e o 1 Coríntios, que a gente já leu, 15, 58, né? 1 Coríntios 3, 11. Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo.
Amém. Então, Senhor Jesus Cristo, agora alguém lê Efésios 2, porque o templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Esse é o templo que o Senhor está construindo, né? É uma pedra, cada um de nós somos uma pedrinha. A gente é o templo individual e nós somos o templo como comunidade, com uns e os outros. Cada um é uma pedrinha ali na função desse templo. Alguém lê Efésios 2, 19 e 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estareis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus. Amém, é isso mesmo. Então, nós estamos sendo edificados como esse templo, né? É por isso que, quando chega lá aqui em Zacarias mesmo, que fala que a glória do templo, porque o que aconteceu? Quando eles começaram a edificar o templo, eles ficaram desanimados também, porque eles começaram a lembrar do templo de Salomão. Era um templo muito mais simples, e eles começaram a desanimar. Mas aí Deus anima e fala assim, a glória desse templo é muito maior do que a primeira. Por quê? Porque esse templo que está sendo edificado é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E nós, como pedra, uma pedra do lado da outra, sendo edificado nesse templo. Então, por isso que essa glória é muito maior do que aquele templo de Salomão, que era todo coberto de ouro, porque é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, isso, queridos, é uma mensagem muito linda nesse livro, né? Então, acredito que acabou. Ageu, vamos lá para Zacarias. Aí eu queria falar só mais uma coisinha de Ageu, que eu esqueci de colocar aí nas slides, que é importante, sobre a pessoa dele. Ageu foi um profeta muito simples, mas um obreiro modelo de Deus. Ele não gastou tempo em se apresentar, a se referir a si mesmo, né? Ele exaltou somente o Senhor. E sempre ele fala assim, assim diz o Senhor. E ele repreendia, mas também ele animava o povo. E ele pregava, mas ele também praticava. Alguém abre lá em Esdras 5, 1 e 2, que fala sobre Ageu e Zacarias. Ele não só falava, mas ele trabalhava também. Olha lá, alguém abre lá para nós em Esdras 5, 1 e 2. Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Em resposta, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadaque, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliavam. Aí. Então, Ageu e Zacarias também puseram mão à obra. Eles não ficaram só falando, não. Mas eles puseram mão à obra, né? Então, vamos lá para Zacarias. Querida, alguém quer falar alguma coisa sobre Ageu? Então, vamos para frente. Zacarias. Então, Zacarias, a ideia dele, o tema central de Zacarias é isso, tornai-vos para mim. Deus fala várias vezes, tornai-vos para mim. Zacarias não é um livro muito fácil da gente estudar, e para a gente estudar esse livro, a gente teria que gastar muito tempo. Nós vamos passar assim só por cima, só se as irmãs forem ler esse livro, para ter um pouquinho de entendimento, né? E nesse, nós já falamos, pode passar, Joyce, aqui a gente falou que Jesus ele é maior que o templo, a gente leu lá em Mateus, ele mesmo fala, eis aqui quem é maior do que o templo, né? Zacarias significa Jeová se lembra. Zacarias é chamado profeta da restauração e da glória. Ele era sacerdote e profeta. Provavelmente nasceu na Babilônia, no cativeiro.
E sua missão era encorajar os desanimados, desalentados, profetizando a glória que haveria no futuro. Pensa bem, queridos, aquelas 50 mil judeus saíram lá da Babilônia, muitos vieram a pé. Se vocês olharem no mapa, a Babilônia fica bem distante, eles têm que atravessar um deserto para chegar lá em Jerusalém, que é mais no sul. Muitos vieram a pé, porque não tinha cavalo, nem mula, nem nada para todo mundo, né? Então, realmente, foi uma viagem difícil da travessia do deserto, não foi fácil. E eles chegaram numa cidade totalmente destruída, porque depois nós vamos ver em Neemias, como a gente já viu em Neemias, e os muros estavam destruídos, estava tudo destruído. E eles chegaram nessa cidade, nessa situação, para reconstruir aquilo. Então, Deus precisava de animar aquele povo, né? E mostrar a glória futura. Então, isso que Deus está falando conosco hoje, que a gente realmente está vivendo um tempo complicado, muito difícil, mas a gente tem que olhar para cima, olhar para frente, que nós não estamos aguardando esse caos, nós estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo, e Ele em tudo, Ele está nos dirigindo, nos guardando e habitando em nós. Ele falou mesmo, não temais, ó pequenino rebanho, porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o seu reino, isso é promessa dele para nós. Nós não podemos ficar sorumbáticos, é claro que ele diz que a tristeza vem, o desânimo vem, mas a gente não pode deixar que isso vença as nossas vidas. Então, ele nasceu na Babilônia, sua missão era encorajar, já falei. Ele foi contemporâneo de Ageu, esses dois profetas profetizaram juntos, trabalharam juntos, ele exerceu seu ministério por 3 anos, a gente já viu isso. E existem 5 livros de restauração na Bíblia, que são chamados de restauração, e talvez 6 com Malaquias, né? Hoje a gente não vai dar tempo de fazer Malaquias. Mas são o livro de Esdras, Neemias e Esther, que nós já estudamos, são livros que são pós o exílio, Ageu, Zacarias e provavelmente Malaquias. Então, nós vimos que a obra do templo parou por 16 anos. Pode passar, Joyce, por favor. E Zacarias e Ageu, então, começam a profetizar para que aquele povo possa animar novamente, né? O povo que voltou, que era o remanescente, estava em Jerusalém. Presta atenção nisso, querido, isso é algo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Mas nem por isso eles estavam cumprindo o propósito de Deus. Veja bem. Muitas vezes nós pensamos o seguinte, olha, aquele povo, eles tinham no coração o propósito de Deus, sim, porque eles voltaram para lá para poder reconstruir tudo aquilo ali, porque eles sabiam que um dia Jesus ia nascer em Belém, Belém estava destruída, eles tinham que reconstruir Belém, que Jesus iria entrar no templo, o templo tinha que ser reconstruído, o Messias ia entrar, e eles sentiram esse encargo de voltar. Então, muitas vezes nós pensamos, não, eu estou orando, estou lendo a palavra, eu vou nas reuniões, etc., eu vou nos cultos, etc. Mas a gente precisa prestar atenção, porque nem sempre, quando a pessoa está lá em Jerusalém, nós estamos assim, nem sempre nosso foco está certo. Por isso, nós devemos sempre estar diante do Senhor, pedindo, Senhor, fala o meu coração, né? Porque eles começaram a viver para eles mesmos, vocês viram? Eles ficaram desanimados quando eles chegaram lá. E começaram a viver para eles mesmos. Então, a gente pensa assim, ninguém está querendo nada com nada, eu vou ficar aqui na minha e o resto é que se dane, né? Não é isso, não pode ser assim. Então, a gente precisa ficar atento a isso, queridos, atento, muito atento, porque o nosso coração é muito enganoso. A gente tem que ver a motivação por que nós estamos fazendo essas coisas. E, muitas vezes, as irmãs me entendam bem agora o que eu vou falar. Muitas vezes, a gente troca o próprio Deus pela palavra dele e pela oração. Então, não se assustem, mas o Senhor, ele é o principal nisso tudo, certo? Às vezes, a gente estuda tanta palavra, nós precisamos estudar mesmo, que a gente começa a se esconder atrás disso. Às vezes, a gente ora tanto por tantas coisas que a gente também vai se esconder atrás disso. E a gente não, como é que eu vou dizer? A gente não adentra no coração de Deus. Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando que longe de mim de falar que a palavra e a oração de forma nenhuma, mas muitas vezes até isso nos afasta do Senhor, de tanto que o nosso coração é curto, viu? Então, a gente precisa estar diante do Senhor, pensando, Senhor, como que é?
que está acontecendo comigo? Então, isso é importante, muito importante. Outras vezes, a gente estuda tanto que a gente pensa, a gente se julga superior aos outros irmãos. E não é assim, não é assim. Então, eles, assim como voltaram, as promessas de Deus é para todo Israel, não é só para os 50 mil. Assim como Gideão lutou com 300 homens, mas Israel todo usufruiu da vitória de Gideão, assim também é hoje. Nós não podemos pensar, mas eu estou certo, o outro errado, eu estou fazendo isso, outro... Isso é questão de orgulho. Então, queridos, nós precisamos muito diante do Senhor e pedir a Ele sabedoria dEle, né? A palavra dEle no nosso coração, né? Com relação a isso. Então, isso aqui que eu coloquei, se vamos viver para nós mesmos, é melhor ficar na Babilônia. Para que você vai sofrer lá em Jerusalém? Se você quer viver para você, então é melhor você ficar na Babilônia, certo? Entendam bem isso que eu estou falando, tá, queridos? Eu não estou querendo trazer polêmica, né? Mas é exatamente, a Lu escreveu aqui, né? Já sumiu, não sei mais, que às vezes... É o que ela escreveu. A palavra e a oração se tornam armas de autojustificação e não de redenção. A palavra... Alguém fala aí? Pode falar. A palavra e a oração se tornam armas de autojustificação e não de redenção. Precisamos de temer ao Senhor. Exatamente. Então é isso que eu quero dizer, porque muitas vezes, inclusive as pessoas estão no campo, trabalhando muito, gastaram a sua vida toda no campo. E às vezes até as pessoas se escondem atrás disso, mas às vezes estão distantes do Senhor. A gente, quando estudou Jonas, a gente falou que o Senhor está mais interessado na pessoa, em nós, em ganhar o nosso coração do que qualquer outro trabalho. Esse é o maior trabalho dele. Não é que agora nós vamos sentar e ficar refestelados, não vamos fazer nada. Não é isso que eu estou falando, irmãs. Eu estou falando o seguinte, que a gente precisa ir diante do Senhor. Falar, Senhor, limpa meu coração. Fala aquilo que o Senhor tem que falar para mim, para que eu não arrume desculpas diante do Senhor, né? Então, desejamos realizar a obra de Deus, mas quando a gente enfrenta as dificuldades e a realidade, a gente desanima. A gente fica muito animado. Eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Mas aí começa um tanto de problemas, de dificuldades, de pedras no nosso caminho, e a gente pensa, não vou mexer com isso, não, está difícil demais, vou desanimar, vou largar para lá, né? Mas olha bem, as emoções passam, mas aquilo que o Espírito Santo produz no nosso coração dura para sempre. Então, o desânimo vai vir, vem. Mas se for algo que o Senhor colocou no seu coração e no meu coração, que a gente precisa fazer, aquilo vai continuar falando, aquilo vai durar para sempre no nosso coração. Então, queridos, a gente não vive pelas emoções, louvado seja o Senhor por isso, louvado seja o Senhor por isso, porque nós vivemos realmente baseados na palavra de Deus, na fé, porque se a gente viver por emoção, olha, eu não sei o que seria da nossa vida. Porque um dia a gente acha que está salvo, que está muito bem com Deus, outro dia a gente acha que não está nem salvo mais, que está terrível, mas graças a Deus o Senhor resgatou essa emoção, o Senhor resgatou o nosso coração, e é Ele que vive em nós, e é o propósito dele que vai ser cumprido em nós. E é isso aí que a gente vai falar conosco, tá vendo? Você fala que você está muito animado, você está falando da palavra de Deus, está vendo? Mas olha o que você está fazendo. O inimigo vai nos acusar sempre. E nós devemos falar com ele, olha, cala a boca, porque o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado diante de Deus. E a gente pode falar com o inimigo, ó, você cala a boca. E a gente vai diante de Deus e pedir perdão para ele por aquilo, certo? O inimigo não tem autoridade de nos acusar. A gente vai ver que aqui em Zacarias fala que Josué ele apareceu com as vestes sujas. E o inimigo estava do lado dele para se opor. E aí o Senhor fala, troca as vestes dele. É isso que o Senhor fala conosco, troca as vestes dele. Ele não está com vestes sujas. O inimigo não pode nos acusar, porque nós somos vestidos com as vestes do Senhor Jesus Cristo. Então, pode passar, Joyce, por favor. Então, o livro de Zacarias pode ser dividido em duas partes. Zacarias de 1 a 8 e depois Zacarias de 9 a 14. São duas partes bem distintas. Se vocês leram, vocês devem ter percebido isso. De 1 a 8, Zacarias teve 8 visões.
Eu vou falar bem resumido aqui, só para vocês terem um pouquinho, para a gente poder ter um pouquinho de entendimento. Eu tenho só um pouquinho de entendimento mesmo, né? Mas isso aí nos ajuda quando a gente vai ler o livro, a gente não ficar muito perdida. Ele teve 8 sonhos, 8 visões, numa noite só. Fala dos cavaleiros angelicais que percorrem toda a terra, até eles falam para Deus que a terra está tranquila, mas Judá estava em aflição e Jerusalém estava destruída, né? E o anjo fala, vocês vão ver, o anjo fala assim, até quando, Senhor? Já tem 70 anos, até quando, Senhor? E alguns estudiosos falam que esse anjo é o próprio Senhor Jesus Cristo intercedendo pelo povo dele, né? E aí, então, o Senhor responde imediatamente, o templo será reconstruído, a cidade será reconstruída. A gente sabe que isso aconteceu ali, na época de Esdras, de Neemias, mas isso é uma profecia. A gente sabe que as profecias têm cumprimento imediato e cumprimento remoto, né? E fala também que aqueles cavalos estavam entre as murteiras. As murteiras era a situação de Israel. A murteira é uma planta baixinha. Então, fala que a situação de Israel estava humilde, muito precária, porque Israel é comparado com videira, né, com oliveira, mas estava em uma situação precária, daquelas murteiras. Então, esses são os cavaleiros angelicais. Zacarias 1, 18 a 21 fala dos 4 chifres e os 4 ferreiros. Normalmente, quando a Bíblia se refere a 4 chifres, fala de autoridade, fala de poder, né? Esses 4 chifres foram aqueles 4 reinos. A gente já viu Assíria, Babilônia, Grécia e Roma. São esses 4 reinos que oprimiram o povo de Deus e oprimem até hoje, porque Roma, a gente sabe que realmente o sistema mundial, né? A gente tem visto tanto perseguição, a igreja, etc., né? E a Israel também. E os 4 ferreiros são os 4 líderes desses reinos que Deus levantou para poder julgar. Por exemplo, a Síria levantou contra Israel, era o rei... esqueci o nome desse rei agora. Mas aí Deus levantou a Babilônia, que invadiu a Síria, derrotou a Síria, que foi Nabucodonosor, e depois de Nabucodonosor veio a Grécia, a Pérsia, que invadiu a Babilônia, que é Ciro, etc., Dario, e depois, então, veio Roma, né, que foram aqueles imperadores que derrubaram. Não, depois veio a Grécia, que foi Alexandre o Grande, e depois, então, veio Roma, que são aqueles imperadores, né, que César, Augusto, foi na época de Jesus, Nério, etc., né? Então, esses são os ferreiros, isso. Em Zacarias 2, fala sobre a vara de medir. Deus manda medir, manda o homem medir. Significa que a cidade será reconstruída. Mas aí também tem uma profecia para aqueles dias e tem a profecia para o futuro, que fala que não vai haver muros por causa da quantidade de homens e de animais que vai ter na cidade. Isso vai ser lá na frente, né? Zacarias... Oi, pode falar. Oi, sou eu. É que ontem eu vi uma palavra, porque em Apocalipse 14, Jesus manda João medir o templo, manda medir o átrio, só menos o átrio, que é onde ficam os gentios, mas manda medir todo o santuário, né? E ele fala que medir nesse contexto é o mesmo que julgar, que ele está falando que é o mesmo que julgamento. Tem a medida, realmente, tem a medida de julgamento, né? E nessa questão aqui, significa o julgamento também da cidade, mas significa também a reconstrução da cidade, né? Na Apocalipse também fala do julgamento, fala da reconstrução, que fala de Jerusalém, etc. Então, fala tanto do julgamento quanto da reconstrução também. Zacarias 3 fala do Josué, o sacerdote, então é quando fala que Josué estava com vestes sujas e que começa a acusá-lo, né? E aí Deus manda vesti-lo de vestes limpas. Josué aqui está representando a parte religiosa
né, da nação, e nós estamos também inseridos aqui, nos representando também, né? Satanás, ele não tem direito de nos acusar, porque o Senhor Jesus Cristo já nos vestiu com as vestes dele, né? Aquelas vestes de linho finíssimo, que são a justiça dos santos. Nós somos justificados. A Romanos 5:1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, né? Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, isso é muito importante. Toda vez que o inimigo tiver acusar, nós temos paz com Deus. E se a gente cometeu o pecado, nós podemos ir diante do Senhor e pedir perdão por esse pecado, mas o inimigo não tem direito de nos acusar. Aí no 4 fala do candeeiro e das oliveiras. Representa Israel também e representa a igreja. Era um recipiente muito grande, era um candeeiro muito grande que está falando aqui, vocês vão ver. E estava ligado, aquele tubo estava ligado no céu. Então, aquele azeite representa o Espírito Santo. E depois aquilo aconteceu no Pentecostes, né? O Espírito Santo veio como esse óleo e habita em nós hoje, né? Então, isso é o candeeiro e as oliveiras. Aí pode passar, Joyce, por favor. Bem resumido, viu, queridos? Às vezes vocês podem até encontrar outras interpretações, mas foi essa interpretação aqui que eu aprendi, né? Aí vai falar sobre o efa e a mulher. O efa é uma medida de capacidade daquela época, né? E fala da mulher também. E aí está falando da personificação da iniquidade, porque Deus fala, vocês não medem as coisas mal medidas, quer dizer, fazem coisas, né? Mentem, etc., né? E aí fala que essa mulher e esse efa foi colocar um tampo de chumbo e foi lá para a Babilônia. Aqui tem muita coisa, porque realmente a Babilônia, ela tipifica lugar de impureza e de corrupção. A gente vê, queridos, isso é importante a gente saber. Todas as religiões, todas, do mundo, todas, a raiz dela está na Babilônia. Todas as religiões que vocês pensarem no mundo, a raiz está na Babilônia. Da Babilônia foi para Pérgamo, de Pérgamo foi para Roma, mas todas as raízes de todas as religiões estão na Babilônia. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 17, 18, fala da queda da Babilônia. E só quando a Babilônia cai, a Nova Jerusalém desce do céu e o Senhor reina. Viu? Isso é uma coisa importante a gente saber. Aí Zacarias 6 fala dos 4 carros e cavalos, são os poderes de Deus, que Deus levantará para tratar com as nações. Nós já falamos sobre isso. Que lidaram tão cruelmente com o povo de Deus. Eles foram muito cruéis e têm sido até hoje. Deus vai castigar, Deus vai julgar essas nações conforme eles têm tratado tanto Israel quanto a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pode passar, Joyce, por favor. É bem superficial, viu, queridos? Mas quando vocês estiverem lendo, acho que vai dar para ter uma ideia, né? Eu acredito que alguém que já estudou Zacarias pode ter tido interpretações talvez diferentes também. Não tem problema, queridos, não significa que a pessoa, que quem interpreta de outro jeito é anátema, sei lá o que a gente podia dizer. Não significa isso, certo? Agora, de 9 a 14, é muito maravilhoso esse texto, que fala das profecias, tanto da primeira vinda de Jesus quanto da segunda vinda. Nós falamos que a profecia tem 2 focos. Nossa, mãe, nós já passamos da hora. Desculpe, irmãs, vou terminar agora. A profecia tem 2 focos, a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E Zacarias 9:14 fala sobre isso, fala da glória futura de Israel, fala da vinda do Messias e os últimos anos da tribulação, que é aquele salmo que a gente falou, 46, e lá que a gente leu também Apocalipse, né, que vai ter aquele grande terremoto. Agora a gente podia ler bem rapidinho, alguém acha, para a gente terminar agora, alguém acha Zacarias 9:9, outro acha 12:10, Zacarias 13:7, Zacarias 14 a gente não vai ler, depois vocês lêem em casa, porque é o capítulo, vocês devem ler, por favor. Fala do Armagedon, que é a última guerra que vai haver, que vai juntar as nações para guerrear contra o Senhor, mas vão ser derrotadas, glória a Deus por isso, né? Alguém lê lá para nós? Zacarias 9:9, bem rapidinho, querido. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento.
Isso aí, a gente viu que Jesus entrou em Jerusalém no jumentinho, lembra, né? Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram. Prantá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Isso ainda não se cumpriu, vai se cumprir quando o Senhor Jesus colocar os pés dele no Monte das Oliveiras, aí os judeus, eles vão reconhecer, ele é o Messias. Louvado seja o Senhor por isso. Zacarias 13:7. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro. Declara ao Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Então, o Senhor Jesus mesmo, ele falou sobre essa profecia, ferirei o pastor e as ovelhas, então, se dispersarão. O próprio Senhor Jesus repetiu essa profecia. E o capítulo 14, vocês podem ler, fala, vocês vão lembrar lá de Ezequiel, quando fala das águas que saem do templo, né? Então, queridos, nós vamos terminar aqui. Eu queria que as irmãs meditassem aqui nesse Zacarias 14, e também no Salmo 46, que o Senhor, depois daquelas coisas horríveis, daquele terremoto, Deus fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio, ele passa na minha vida e na sua vida, e passa através do corpo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, que a gente realmente possa olhar para o Senhor nesse tempo de aflição e encorajarmos uns aos outros, né? A olhar mesmo para o Senhor, saber que a nossa vida está guardada no Senhor, né? Muito obrigada a todos, que o Senhor abençoe a cada um de uma maneira muito grande esse fim de semana, que seja um fim de semana de alegria, na presença do Senhor. Alguém ora para nós, por favor, para a gente terminar. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso, pelas tuas promessas, porque apesar, Senhor, de todo choro, todo tempo, Senhor, de tristeza, toda essa noite, Senhor, que estamos vivendo, nós sabemos, Senhor, que o amanhecer vem e que a estrela da manhã, Senhor, vai brilhar. E a estrela da manhã é tu, Senhor. E nós cremos, Senhor, que na redenção, na nossa redenção, na redenção do mundo, na redenção da igreja, nós cremos nisso, Senhor. E é nas tuas promessas que nós vamos nos firmar. É nas tuas promessas que nós vamos, Senhor, renovar as nossas forças, Pai. Obrigada pela tua palavra. E obrigado, Senhor, porque através dela nós podemos, Senhor, nos achegar mais a Ti. Que o Senhor nos proteja, nos guarde a casa da Raquel, a família da Raquel, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Então, próximo sexta, se Deus permitir, nós vamos fazer Malaquias para terminar esses profetas e entrar em Jó. Então, se alguém também quiser nos ajudar nisso, são bem-vindos, viu? Nós vamos começar o livro de Jó, não sei se a gente vai conseguir terminar, mas nós vamos tentar, viu? Deus abençoe, um beijo no coração de todo mundo.